Seja muito bem-vinda ao Barriga Fit Comendo o que Gosta. Nesse programa, a gente traz atalhos e obstáculos que vão te ajudar a acelerar a sua conquista de uma barriga sem gordura ou que pode estar te atrasando. E aí é um obstáculo que a gente ajuda a superar também. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e sou especialista em perda de gordura. E no episódio de hoje, nós iremos discorrer, destrinchar, entrar com profundidade nesse grande assunto. Será que é possível realmente eliminar essa barriga que tanto te incomoda em 3 meses comendo o que gosta? Não é possível. Calma. Eu sei que isso pode estar passando pela sua cabeça, eu sei que isso é muito bom para ser verdade, mas é por isso que eu resolvi trazer esse grande tema, essa grande bomba aqui, porque eu tenho certeza que se você é uma mulher que faz academia, tá fazendo dieta, tá querendo perder barriga, mas não tá conseguindo, essa live vai te ajudar. Então vamos comigo, vamos ao que interessa. O que é uma barriga sem gordura, né? O que é perder aí, o que é conquistar uma barriga sem gordura em 3 meses? Bom, essa aqui é a melhor forma da gente descrever, né? Você que está aqui no Instagram, você não está conseguindo ver a foto que eu tô mostrando aqui. Inclusive, se você está ao vivo, vai lá no YouTube, porque a gente está transmitindo no YouTube também. No YouTube dá para ver claramente. Quem está no YouTube já está vendo, claro, o que é perder barriga em 3 meses. É o caso da Tânia aqui, uma queridíssima aluna, que em 3 meses teve esse baita resultado. E é até difícil, né? Mas como assim? Quanto que eu vou perder? É essa foto. É seguindo uma metodologia, que é o meu método, né? Que eu não quero falar nisso aqui agora, mas seguindo uma metodologia, seguindo fases desse método, a Tânia conseguiu eliminar, conquistar uma barriga, que a foto está aqui mostrando, uma barriga que estava cheia de gordura, aquela pochete, aquela... Cheguei até a sair do short. Ela agora, né, tá ali com a barriguinha fina, chapada, com short sobrando. É isso. Em 3 meses, a Tânia conseguiu esse grande resultado. E aí, complementando, né, porque não é só perder barriga em 3 meses. É você conquistar uma barriga sem gordura comendo o que você gosta. Então, o que é comer o que gosta? E aí eu trouxe aqui uma outra prova, né, de uma outra aluna, escrevendo aqui para mim, me dizendo, né, do resultado dela e o que ela fez. Então, eu vou ler aqui para você alinhar comigo. Uma aluna me mandou uma mensagem assim, ó: boa tarde, Nutri, tudo bem? Pode ser nesse horário, né? Não vejo a hora de chegar o dia da consulta para tirar as fotos, porque a minha barriga diminuiu muito. Nem acredito, comendo pão, arroz e chocolate. E aí ela dá uns risinhos e o melhor de tudo, doce de leite antes do treino. Já é um incentivo para eu ir treinar. Amo, obrigado. Você é incrível. Então, comer o que gosta, né? Essa definição é literalmente você comer os alimentos que você gosta. Então, se você é igual a Viviane, que é minha aluna, e gosta do pão, do arroz, come o chocolate, gosta do doce, você vai introduzir esses alimentos na sua alimentação. E tem mais, aí eu trago aqui outras provas, né, das minhas alunas mandando lá na nossa comunidade, no nosso grupo. A Cláudia mandando aqui um prato de macarrão e carne às 8h40 da noite, ou seja, ela estava jantando. Mas, Lucas, meu Deus do céu, carboidrato à noite, macarrão à noite, onde já se viu isso? Pois é. Aqui a Cláudia está tendo essa possibilidade. Ela entendeu, ela aprendeu e ela hoje consegue ter grandes resultados comendo alimentos que ela gosta. A outra aqui, né? Foto do chocolate, do ouro branco. Quem gosta de chocolate branco tem a possibilidade. Outra foto do pão, com ovo, café com leite, ou seja, uma variedade, né? Uma diversidade, liberdade de você literalmente comer aqueles alimentos que você gosta. Porque existe uma grande
uma grande crença nesse meio, né? E eu vou falar um pouco disso aqui, o porquê que criou-se essa crença, mas existe esse bloqueio. E eu trouxe aqui uma outra mensagem. Essa mensagem aqui, ela é assim, me toca muito, porque essa aluna, na época, ela vinha de grandes passagens por dietas e situações muitos nem desconfortáveis eram sofridas. A Estela, ela é uma mulher na época tinha 47 anos, né? Ela inclusive escreve aqui, acabou de completar os 48 anos, estou muito melhor, com mais saúde e disposição do que eu tinha com 38. Ela estava com a saúde totalmente comprometida, porque ela vinha nas tentativas de perder gordura, de mudar o corpo, muito falhas, que levavam ela a engordar cada vez mais. E olha só o que interessante. Antigamente ela tinha hábitos completamente adversos no sentido de comprava por comprar. Né? E ela fala, olha, eu comprava biscoito, doce, salgadinho, embutido, enlatado, e hoje não, hoje eu tenho uma conscientização alimentar diferente. Então hoje o meu carrinho é com alimentos diversos, né? Ovo, enfim, pão, uma série de coisas. Mas o que me traz um destaque aqui é que ela fala assim, ó, quando a gente sai, quando eu estou no encontro social, eu me permito comer um doce, uma pizza ou uma comida mais calórica. Geralmente a gente se culpa muito quando a gente vai comer esses alimentos. Geralmente a gente evita estar em ambientes sociais, em encontros, em festas, porque a gente vai ficar se sentindo culpado se a gente comer. Então, nesse caso, a Estela fala, hoje eu não tenho mais esse problema. É libertador. Saber que a gente come sem culpa e sem preocupação, que aquela comida vai te prejudicar, porque a maior parte do tempo você está fazendo certo. Então, quando você entende essa metodologia, né, podemos dizer assim, você se liberta. E se liberta do quê? Você se liberta dessas crenças, dessas amarras. Então, eu trago aqui uma outra vertente. Bom, o que não é comer o que gosta? Então, a gente falou o que é comer o que gosta e o que não é comer o que gosta. Bom, é você literalmente comer determinados alimentos sem prazer. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela falou assim, Lucas, eu não suporto comer frango grelhado, mas eu como. E eu falei, opa, por que você come? Ah, porque falam que tem que comer o frango, né, para emagrecer e tal. Não tem que comer para emagrecer, não tem que comer para... Você tem que comer o que você gosta. E eu vou explicar o porquê que isso é importante. Mas comer o que gosta não é você comer coisas sem prazer. Comer o que o que não é comer o que gosta. Então, comer o que gosta não é você comer determinados alimentos porque falaram para você que é bom. E aí você está comendo por comer. Comer o que gosta não é você comer de forma aleatória. O que é comer de forma aleatória? É você comer quando você bem entender, na quantidade que você quer, no horário que você quer. Não é isso também. Porque existe essa confusão, né? Ah, então eu posso comer o que eu gosto, o que eu quiser? Ah, então eu vou comer aqui, agora eu vou comer uma batata frita, né? Eu vou comer aqui 10 hambúrgueres. Não é assim. Existe um caminho, existe todo um contexto para que você desfrute disso, tá? Então, aqui a gente já entra no aspecto da crença. O que é crença, né? Caso você não saiba. Crença limitante é aquela falsa verdade que te limita. É aquilo que você sempre ouviu, tanto na sua casa ou fora, de que o carboidrato à noite engorda. E aí, a partir desse momento, quando você passa a acreditar nisso, você para de comer carboidrato à noite porque ele engorda, ou seja, ela te limita. E não é uma verdade, porque existem pessoas que comem carboidrato à noite e não engordam. Então, se existem pessoas que fazem isso e não tem aquele resultado que todo mundo fala que tem, que é engordar, então não é uma verdade. Mas da onde que surgiu? Né? Isso é importante, porque você pode pensar, mas Lucas,
Eu cresci ouvindo da minha mãe, eu cresci ouvindo das pessoas, eu cresci ouvindo na televisão que o carboidrato é ruim, que se eu quero emagrecer, se eu quero perder peso, eu tenho que fechar a boca, né? E aí, literalmente, quando eu fiz essas coisas, quando eu fiz lá uma dieta que não tinha carboidrato, foi onde eu mais tive resultado. Então, deu, né? É uma verdade, porque eu tive resultado. Mas de onde surgiu isso? Bom, a gente tem que olhar para o passado, né? Foi onde tudo surgiu. Esse conceito, ele surgiu de algum lugar, né? E de alguma forma. E lá nos anos 90, principalmente quando a indústria alimentícia ela começou, né? Teve uma revolução industrial e quando começou a surgir, né? Toda essa gama de produtos industrializados que a indústria se firmou, uma das formas, né? E isso aqui existe um grande reboliço no quesito desse assunto, mas uma das coisas que foram vistas foi que houveram estudos, né? E aí, inclusive, se você for pesquisar, você até encontra estudos sendo financiados, né, por determinadas marcas de alimentos industrial, dizendo que um determinado nutriente, então era o carboidrato, era um grande vilão, era um grande problema. E essa informação foi disseminada. E dentro dessa parte científica, né, os estudos traziam relações com questões de hormônio, né, traziam relações com uma questão do próprio nutriente, do carboidrato, que quando você comia muito carboidrato, existia uma associação. Então, havia uma grande discriminação com esse alimento, justamente para quê? Para que a população ela passasse a ter um bloqueio no consumo, uma diminuição no consumo dos carboidratos, e automaticamente, quando começasse, né, e aí é interessante isso, porque começou uma propagação, né, de produtos sem açúcar. E aí entrou na famosa onda dos alimentos diets, dos alimentos light, né, que os alimentos com baixo teor de carboidrato, com os alimentos que tem lá zero carboidrato. Olha só que interessante. Isso houve uma febre no passado. Eu não sei se você lembra, mas se você for parar para perguntar para sua mãe, para os seus avós, você possivelmente vai ver que sim, tiveram ali uma onda desses alimentos. Então, alimentos que eram baixo em carboidrato ou zero em carboidrato foram muito comercializados. Mas a gente também tem que lembrar que lá atrás os estudos, as informações eram muito limitadas. Eram muito básicas. A gente não tinha um conhecimento como a gente tem hoje. Então, de fato, muitos estudos traziam vertentes, né, conhecimentos muito simples, muito com pouca informação. E aí foi se propagando, né? E isso foi entrando na cabeça da população. Logo após veio, né, uma onda de dietas específicas, né, as famosas dietas da moda, a famosa dieta do médico Atkins, né, que era aquela dieta de tirar o carboidrato, tira tudo, só come proteína e legumes. E aí você tem essa primeira fase, e depois você passa para uma outra fase, que é você passar a comer, na verdade era só proteína. A primeira fase, depois você come já os legumes, as verduras. Aí depois, na terceira fase, você pode começar a introduzir o carboidrato de leve até que você chegue na quarta fase e você possa comer o carboidrato. E o que acontecia nessa dieta? Num primeiro momento, quando se tirava, né, esse carboidrato, as pessoas tinham um resultado muito absurdos. Talvez você já tenha feito essa dieta, a famosa dieta da proteína. Você tira o carboidrato, né? Você para de comer uma série de coisas, automaticamente seu peso desce. Então, naquela época, quando essas dietas, né? Porque não foi só uma, foram várias, no final, contudo, com a mesma ideia, né? De cortar ou diminuir drasticamente o carboidrato, tiveram sim muitos resultados. Então, houve uma grande associação. Veio a ciência falando: olha, carboidrato engorda, cuidado. Logo depois veio as dietas, olha.
Tira o carboidrato que você vai emagrecer. E aí as pessoas fizeram a dieta, faziam a dieta, tiveram um resultado e essa crença foi instalada. Então, esse conceito, essa crença de que o carboidrato engorda veio lá dos anos 90, através desse contexto inteiro. E aí onde eu quero chegar aqui, né? Eu preciso mostrar para você de onde que veio. E agora a gente vai destrinchando, né, conforme os anos foram passando, conforme as informações foram evoluindo, conforme a ciência veio evoluindo. Hoje a gente já vê uma outra segmentação com relação à alimentação para perda de peso. E eu trouxe aqui um estudo que foi feito em 2018, né? Já é bem mais recente, né? Então, 2018, onde eles fizeram o seguinte: eles pegaram dois tipos de alimentação. Uma alimentação baixa em gordura, né? E uma outra alimentação baixa em carboidrato. E ofereceram para esses dois grupos, então um grupo com baixa gordura e outro grupo para baixo carboidrato, beleza? Homens obesos, né? Foram o público que eles fizeram. E colocaram eles, submeteram eles, esses dois grupos, no período de 12 meses. O que foram observados depois de 2 meses? Foi observado que esses dois grupos tiveram uma perda de peso significativa. Ambos os grupos. Só que quando eles compararam, né, o resultado, não houve diferenças significativas na perda de peso entre os dois grupos. Ou seja, o estudo indica que ambas as alimentações, as dietas, podem ser igualmente eficazes para a perda de peso. Ou seja, não existe a melhor, não existe, tirar o carboidrato é melhor do que tirar a gordura. Não existe isso. Então aqui a gente já vai vendo uma evolução na ciência, trazendo esse famoso, desmistificando essa crença do carboidrato ao vilão. E eu vou trazer aqui o que leva, então, a gente engordar. Esse é um ponto mais importante. Porque a gente entendendo os dois pontos, né? Eu trouxe aqui duas coisas que aumentam a nossa gordura da barriga. A gente entendendo da onde, então, vem esse fator de ganhar peso, de ganhar gordura, a gente já passa a entender que não é propriamente uma questão de um alimento específico, como é o pão, ou é a massa, é a lactose, tá bom? Então aqui eu trago o seguinte, duas coisas que aumentam a gordura da barriga. O primeiro dele é um estresse físico. O que é um estresse físico? É quando você coloca o seu corpo, o seu organismo num estado extremamente estressante. Então, como que eu trago esse estresse para o meu corpo? Bom, primeiro, alimentação aleatória. Tá? Então, o que é uma alimentação aleatória? Hoje eu como um café da manhã, amanhã eu não como. Hoje eu faço um almoço estrondoso porque eu estou com fome, amanhã eu como uma besteirinha porque eu não estou com fome. No outro dia eu não tomo nem café eu nem almoço. Isso é muito comum dentro da nossa realidade hoje, né? Principalmente por essa agitação, essa aceleração nas coisas, onde o tempo é escasso, onde a gente quase não tem, onde a gente já não para comer, ou a gente já escolhe coisas que são rápidas, então muita gente troca o almoço por um biscoito, por um salgadinho, coisas que são de fato fáceis e rápidas e práticas e gostosas. Isso é uma alimentação aleatória. Não existe uma sequência, não existe um padrão, não existe um controle, tá? Isso gera um estresse físico, porque cada hora é uma quantidade, cada dia é uma frequência de alimentos, ou seja, um dia eu faço 2 alimentações, no outro dia eu faço 4, no outro dia eu faço 1. Então isso é uma alimentação aleatória. Alimentos de difícil digestão. Então quando você come lá, sei lá, McDonald's, quando você come de forma aleatória, né? Eu como um pedaço de bolo no lugar do jantar, no lugar do almoço. Tem muita gente que troca o almoço por comer um doce, porque gosta de doce. Então, esses alimentos, né, muito pesados, eles prejudicam a nossa digestão. Quem aqui nunca foi no rodízio de carne, comeu carne pra caramba, depois passou o dia inteiro, né, ou até mesmo no churrasco, passou o dia inteiro com aquela carne no estômago.
digerindo, se sentindo cheio, se sentindo mal. Por quê? Porque são alimentos que são difíceis de digestão. E quando você come muito, isso prejudica, né, a sua digestão, o tempo que aquele alimento fica no teu estômago, gerando um estresse físico. Carência de sono, também muito comum, gera um estresse, porque o corpo ele fica desequilibrado. E um outro fator é a privação de energia, ou seja, eu paro de comer. Tem que fechar a boca, como pouco, paro de comer, faço jejum, isso gera um estresse também no corpo. Então, todos esses fatores aqui, eles vão intensificar o estresse no teu organismo. E quando você tem um estresse físico, o que acontece? Você está liberando um hormônio, que é o hormônio do estresse, o famoso cortisol. Talvez você já tenha ouvido falar nesse hormônio. Inclusive, eu falei desse hormônio na aula passada, né? Tá aqui, inclusive, gravada, né, no YouTube, que são os dois hormônios responsáveis aí por a gente tanto acumular gordura quanto perder gordura, né? Um deles é o cortisol. Então, vai aumentar a sua gordura. E uma outra coisa que aumenta nosso acúmulo de gordura na barriga são os maus hábitos. Hoje, né, com a tecnologia do jeito que está, não precisa nem mais sair de casa, vai no telefone, pede um iFood. Antigamente tinha que ir se arrumar, tinha que andar até o restaurante, né? Enfim, tinha que ter um pouco mais de ação. Hoje em dia, a única coisa é só pegar o celular e pronto, já está pedindo. Não precisa nem descer, né? Muitas das vezes deixa na portaria, traz para casa, enfim. Então, os maus hábitos é um outro fator. Então, sedentarismo, alta ingestão de açúcar, né? Alto teor industrializado, excesso de álcool, tudo isso você já sabe que vai te prejudicar. Então, aqui, veja, eu não estou falando propriamente de um alimento. Isso aqui são fatores que hoje afligem a nossa realidade, afligem a nossa vida, que leva a gente a estar acumulando gordura. E aí, nessa imagem aqui, para quem está vendo no YouTube, eu trouxe uma imagem mostrando a nossa barriga. O que é constituída essa barriga, né? Que está aí protusa, que está distendida, que sai pela roupa. Como é essa barriga? O que compõe essa barriga? A gente tem dois tipos de gordura que compõem aí a sua barriga. Que é a gordura que está entre os seus órgãos, que é a gordura visceral, né? A famosa gordura visceral, entre as vísceras, entre os órgãos. E a gente tem a gordura subcutânea, que está entre a pele e o músculo. Então, aqui eu consigo, para você entender melhor, né, aonde está localizada cada uma e o que cada uma causa numa questão de aparência, é o seguinte: gordura visceral, ela expande. Então, se você olha de lado, né, e aqui no YouTube está dando para ver, a foto que eu trouxe está de lado. Quando você olha de lado, a barriga ela fica assim, ó, ela tem essa curvatura aqui. Beleza? Quando a tua barriga ela tem uma distensão, ela tem essa curvatura para fora, ela sai da calça, é porque você tem muita gordura dentro dentro de você, ou seja, entre os seus órgãos. Geralmente, esse excesso de gordura, ela deixa a tua barriga dura. Já viu aquela barriga de chope? Famosa barriga de chope? Que a pessoa tem um barrigão para frente e é dura? Isso é gordura visceral. A outra gordura, que é a gordura subcutânea, que é a gordura entre a pele e o músculo, é a famosa pochete. É aquela gordura mole. Sabe aquela gordurinha mole? Também tem esse tipo de barriga. Você não tem uma barriga tão distendida, mas você tem uma barriga mole, uma barriga flácida, que cai. O que é aquilo ali? É a gordura que está entre a sua pele e o seu músculo. E aí, para complementar mais isso aqui que eu estou falando, estresse físico, lembra que eu falei do estresse físico? O que é o estresse físico? Alimentação aleatória, privação de sono, alimentos, consumo de altos alimentos que têm difícil digestão, né? Alimentos ali industrializados, restrição de energia. Quem aqui nunca se restringiu extremamente, parou de comer, comeu pouco? Pois é, isso aumenta o cortisol, e o cortisol, esse hormônio de estresse, aumenta o acúmulo de gordura visceral.
Tá achando que comer pouco é legal, é bom? Não, vai aumentar a tua gordura indo entre teus órgãos, entre tuas vísceras. E a outro tipo de gordura? Gordura subcutânea, entre a pele e o músculo. O que que leva a acumular esse tipo de gordura? Os maus hábitos. Excesso de açúcar. Para quem gosta de tomar refrigerante pra caramba, café com açúcar pra caramba, vive comendo produtos industrializados, está acumulando gordura visceral, está acumulando gordura subcutânea. Então aqui a gente já começa a brincar no que a gente tem que focar. Aqui eu já estou te dando o ouro. Se você tem uma alimentação aleatória, se você não cuida do seu sono, se você está comendo alimentos e está se sentindo empanzinada, regurgitando aqui, arrotando toda hora, teu corpo está sofrendo, vai acumular gordura visceral. Ou se você é sedentária, tem maus hábitos, né? Também vai ter acúmulo de gordura, só que subcutânea, vai ficar aquela pochete que te incomoda. Então, quando a gente entende isso, né, aí eu já começo a trazer a visão do porquê que comer o que gosta é importante para você conquistar essa barriga sem gordura em 3 meses. Entenda o seguinte, uma alimentação, uma perda de gordura, ela exige que você principalmente consiga fazer. Qual é o grande problema das dietas aqui? Você que já fez dieta, tenho certeza que você já fez dieta para perder gordura, para perder barriga, para emagrecer. O que você faz? Eu vou contar aqui, eu sei que você faz, porque eu já fiz isso. O que você faz? Começa a dieta, maravilha, dieta, pá, parei, tirei o pão, tirei o doce, uhul, tô tirando onda. Uma semana, ó, perdi 4 quilos, perdi 3 quilos, tô fina, tô bela. Na segunda semana, a fome tá batendo na tua porta. Você já tá assim, ó, sofrendo. Quero comer o pão, quero comer o doce, não aguento mais. Tô cheio de fome. Aí o que você faz? Você come. Só que você come em excesso. E você engorda tudo de novo. Não é verdade? Bota aqui, você que está no Instagram. É verdade ou não é? É verdade. Porque eu já passei por isso. Eu cuido. Todos os dias eu falo com um paciente que está passando por isso. Isso não funciona. Só que, aí agora vem a grande sacada. Já te mostrei aqui, né, que estudos vêm falando, vêm trazendo para a gente hoje que não existe uma dieta específica melhor, sem carboidrato, com carboidrato. Inclusive, hoje tem estudos mostrando que dietas muito restritivas não têm uma margem de sucesso considerável. A margem de sucesso é mínima. Grande parte das pessoas voltam a reconquistar o peso. Tem estudo hoje mostrando isso. E o que eu percebi dentro da minha prática, dentro de toda a minha vivência, né, que eu já tenho 10 anos de vivência dentro desse mundo, tanto eu praticando, quanto eu cuidando de pacientes, que quando você come os alimentos que você gosta, quando você não traz essa restrição, você passa a ter mais sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Cara, eu me mantenho. Eu começo e eu não paro. Eu começo e eu não desisto. Opa, isso é bom, né? Porque se o maior problema é a gente começar e parar, opa, se eu como o que eu gosto, eu não paro. Legal. O meu resultado, ele automaticamente vai fazer o quê? Ele vai se sustentar. Um outro ponto é que eu crio aderência. Eu me encaixo, eu me conecto com a dieta. Eu me conecto com aquela alimentação. Eu tenho prazer. Cara, fantástico. Eu tô comendo meu pão. Eu não paro e fico naquele sofrimento do ai, meu Deus, como eu gostaria de um pão. Não. Ai, como eu gostaria de um chocolate. Eu como chocolate. Eu como pão. Eu tomo a cerveja no final de semana. Eu tomo meu vinho, eu como minha pizza. Eu como meu bolo. Eu como e eu não sofro com isso. Ou seja, eu tenho uma aderência. Sabe aquilo que se encaixa, que se conecta? Pois é. Relacionamento a gente vê isso. A pessoa, quando se conecta com a outra, é uma química, né? A palavra certa é química, existe química. E na alimentação é a mesma coisa. Se você come o que você gosta,
você não fica querendo comer outra coisa. Você não fica desejando e aumenta as suas margens de erro, a sua possibilidade de errar. Porque se você come o teu chocolate, você não quer comer, você não vai ficar naquela agonia para comer chocolate. Você está comendo chocolate. Se você gosta do pão, você não fica naquela neura, ai, eu preciso comer o pão, ai, que saudade do pão. Não, você come o que você gosta. Ou seja, eu não erro. Porque se eu restringo, as chances são que eu vou errar. Não é verdade? Fala para mim. Não é verdade? Quando aquele dia que você tirou o chocolate, porque da época que você tirou o pão, ficou subindo pelas paredes para comer um pão, um chocolate, você não comeu? E não comeu em grandes quantidades? Não acabou, em vez de comer um pedacinho só, foi logo 2 pães, foi uma barra de chocolate. Você errou. Você come mais. E aí o que acontece? Você tem menos resultado. Você tem mais frustração, você se sente mais culpada. Equilíbrio emocional. Cara, nada melhor do que você estar bem emocionalmente. Tá leve, tá plena, tá com liberdade. Eu posso comer. E não fica lá naquela neura. Ai, meu Deus. Ai, eu comi o chocolate. Ai, meu Deus do céu, eu errei. Ai, Jesus, tudo foi por água abaixo. Aí vive naquele sofrimento. Então, quando você passa a seguir esse caminho, né, que eu trago dentro da minha metodologia, o caminho é, você vai comer o que você gosta. Relaxa. Tudo isso aqui começa a acontecer. E se tudo isso começa a acontecer, naturalmente, você vai conseguir ter mais resultados. Agora, tem também o caminho oposto. Você pode chegar e falar assim: não, 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 não. Não vou comer o que eu gosto. Não, ainda não acredito. Tá, tudo bem. O caminho que você vai seguir é um caminho que vai te trazer insustentabilidade. Talvez você já tenha seguido esse caminho várias vezes. E você sabe que acontece. O que é insustentabilidade? Você não sustenta. Você cai, você falha, você erra e você desiste. Dificuldade em se aderir, né? Então, em vez de você criar química, você não tem química nenhuma com aquela dieta chata, com aquela dieta sem graça, com aquela dieta que te faz passar fome. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar é certo em restrição. Dietas restritivas, 90% das vezes, geram compulsão alimentar. E eu digo isso não porque eu acho, é porque eu já vivi, eu já passei por isso. É o famoso ciclo vicioso. Restringe, tem compulsão, se arrepende, se sente culpado, quer compensar, restringindo mais ainda, entra na compulsão de novo. Esforço excessivo, caramba, que esforço que você tem para perder 1 quilo, que você restringe, você faz atividade, você come pouco e você passa vontade, você está ali penando. O esforço que você tem para o resultado é, nossa, estrondoso. E o resultado não é nada. E por fim você ganha peso. Porque no momento que você erra, você ganha muito mais peso, porque o teu corpo está sedento, o teu corpo está todo estressado, o teu corpo está todo desequilibrado, que o ganho de peso é discrepante, né? Então, esse é o outro caminho. E você escolhe. E aí eu trago aqui uma outra aluna, né, que teve um resultado significativo para 30 dias. Isso aqui não foi nem 3 meses. Essa redução aqui de gordura foi em 30 dias. E teve nossa, foi um resultado. Só quem está aqui no YouTube está vendo, mas é doido esse resultado. Por quê? Passou a seguir a alimentação da forma correta, passo a passo, da forma correta. E aí começou a perder toda aquela gordura, né? Isso aqui já é a barriga que é a barriga de gordura visceral. Barriga dura, distendida, com bastante gordura. Em 30 dias ela já começou a ter uma mudança significativa. E aí você pode pensar, tá bom, Lucas, mas eu não vou engordar? Cara, eu não me vejo podendo comer pão, doce, massa, tomando uma cerveja e não engordar.
Por quê? Hoje, eu não como nada disso. Eu evito ao máximo. E eu estou engordando. Eu... Só de eu pensar no chocolate, só eu pensar no pão, eu já estou engordando 2 quilos. Como que eu vou literalmente perder gordura comendo esses alimentos? Eu não acredito. Eu não acredito. Bom, e a verdade é que existe, né, todo uma explicação técnica para isso, tá? Que a gente parte do ponto inicial. Ponto inicial, princípio básico da perda de gordura. O meu corpo ele só acumula gordura se eu como mais energia, ou seja, mais caloria do que eu gasto. Princípio básico, tá? Ou seja, se eu como, vamos lá, se eu gasto 2.000 calorias, isso aqui é matemática. Matemática exata e não tem como errar. Se eu consumo 2.000 calorias, se eu gasto 2.000 calorias, desculpa, se eu gasto 2.000 calorias e eu consumo 2.200, eu vou engordar. Ponto. Certo? Eu vou engordar. Agora, se eu gasto 2.000 calorias, mas eu consumo 1.800, eu estou perdendo gordura. Por que eu estou perdendo gordura, Lucas? Porque é matemática. Se você consome menos do que você precisa, o seu corpo ele entende que está precisando de energia para complementar aquilo que falta. Automaticamente a gente tem a reserva. A gente pode fazer uma analogia com finanças. Você recebe R$ 1.000 ao mês. Se você tem um custo, aluguel, luz, que vai para 1.200, opa, tá faltando duzentinhos. O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que pedir ao banco emprestado, ou você vai ter que ficar na dívida. Vai ficar negativo. O corpo é a mesma coisa. Só que ele pede emprestado para quê? Para gordura. Gordura, ela está reservada aqui, né? Gordura é reserva. Quando faltar, eu tenho a reserva. Talvez você tenha uma poupança, talvez você tenha uma reserva de emergência, né? Lá o teu dinheirinho guardado para qualquer coisa, você pode pegar de lá. Nossa gordura é a mesma coisa. Nossa gordura é a nossa reserva de emergência. A partir do momento que está faltando, opa, me empresta aí. Aí vai lá, o corpo ele pega aquela gordurinha, né? Ele quebra aquela gordurinha porque ela está presa, ela está compacta aqui, ó, na tua pele. Faz todo um procedimento lá, ó. Vamos cortar essa gordura. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, ó, dessa gordura. Deixa eu locomover ela, jogar lá na fogueira. É esse trabalho aqui que o corpo tem. Não ache você que é tão simples, não. Por isso que é importante a sustentabilidade, a consistência. Porque quando você erra no meio, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faz a alimentação. Sábado e domingo, tu chuta o balde. Todo essa cascata de coisas acontecendo, o corpo ir lá, entender que está precisando, vai lá, né? Liga para o banco. Estou precisando que você transfira aqui para minha conta, tá? Aí o banco vai falar assim, tudo bem, deixa eu tirar aqui da tua reserva de emergência, da poupança, mas vai levar 24 horas para o dinheiro cair. E você vai falar, mas eu tenho que ser agora, eu estou precisando do dinheiro. Felizmente, são 24 horas. É isso, é essa burocracia. Só que você não aguenta. Você já está criando outra dívida. Você não espera o dinheiro cair. E aí acontece isso. Aí o que acontece? Quando você chega no final de semana e erra e come demais porque restringiu, só que acaba. Só que acaba. Aí tudo de novo vai acontecer. Tudo de novo. Então, para você pegar essa gordura, demora um tempo também, de 3 a 4 dias, para que isso comece a acontecer. Então, o corpo vai lá, tira, né? Passa a faca ali da gordura. Isso aqui é uma forma didática, tá, gente? Para vocês entenderem como funciona. Passa a faca lá, ó,
deixa eu cortar um pedaço de gordura. Beleza, peguei. Amarra aí, vamos levar lá para a fogueira. Aí vai andando lá até a fogueira. É um caminho longo, né? Andar, o corpo ele não tem carro, tem que ser andando mesmo. Ainda tá antigo. Beleza, pegou, levou até a fogueira. Agora vamos queimar essa gordura. Só que tem que ter fogo. Se o meu fogo estiver baixo, vai demorar. O que é o fogo? É o metabolismo. Olha só quanta coisa. Então, tudo isso para te explicar que quando você está nesse patamar aqui, ó, isso aqui se chama déficit de energia, déficit calórico. Eu como menos do que eu gasto. Quando você está aqui, isso acontece. Então, dentro de uma lógica, de uma contabilização, um controle do que eu consumo, pronto. Eu controlo, me mantenho nessa faixa aqui, ó, e tudo acontece. Ponto. É isso. Através dessa simples coisa, você perde gordura comendo o que você gosta. Se eu passo a controlar o que eu estou comendo, como meu pão, como meu doce, como minha massa, tomo uma cerveja, mas eu me mantenho aqui, tudo está acontecendo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro princípio. Déficit calórico, controle calórico. Logo depois disso, a gente tem as combinações do alimento, a gente tem a nutrição, né? Que, enfim, é uma coisa mais que eu ensino lá dentro do método, né? Uma coisa um pouco mais profunda, que aqui eu não conseguiria falar tudo para você, mas eu quero que você entenda que existe um princípio que rege isso. Então não sou eu que estou falando. É o que acontece, é uma lei, teoricamente. Tá bom? Então você só vai engordar, você só consegue. Então a gente já parte daquele ponto. Ai, Lucas, mas a banana não engorda? O arroz não engorda? Só engorda se você comer acima do que você gasta. Se você for comer 100 bananas, talvez vai te engordar. Tá comendo exagerado, né? Se você for comer 1 quilo de arroz, vai te engordar. Até se você beber 8, 10 litros de água, você tem prejuízo. Você sabia disso? Água! Água! É. Bebe água demais. O que acontece? Desidrata. Vai desidratar. Então, tudo que é descontrolado vai te causar um determinado prejuízo. Só que a gente não foi doutrinado a controlar o que a gente come. A gente come o quê? Come nossas emoções. Come desenfreadamente, come de acordo com o que está sentindo. E aí é óbvio que você vai engordar. E por que você emagrece? Por que você perde peso? Porque você para de comer suas emoções por um determinado momento. Você automaticamente você controla o que você está comendo de uma forma intuitiva. Preciso fechar a boca. Você para de comer. O que você faz? Você estava aqui comendo igual uma draga. Entra na dieta, fecha a boca, vrau, você cai. Você vai para cá, ó. Aí você perde peso no início. Só que aí depois a gente entra todo naquele aspecto do estresse físico, numa alimentação desregulada, numa restrição energética muito agressiva, que vai gerar um estresse no teu corpo, que vai te fazer aumentar o teu hormônio do estresse, que vai aumentar a gordura. Por isso que chegando em determinado momento você para de perder gordura. Você para de transformar o seu corpo. Tá entendendo? Então, o jeito errado, anota aí, anota, você que está me assistindo, o jeito errado de você tentar perder gordura da barriga comendo o que você gosta. Jeito errado, para você não fazer mais isso. Pelo amor de Deus. Anota aí, anota, pega um papel. Fazer dieta durante a semana. O jeito errado de você comer o que você gosta, perder barriga comendo o que gosta. Fazer dieta só durante a semana. Ah, não, durante a semana eu tô aqui. Lucas falou que eu posso comer lá o meu pãozinho, eu posso comer o meu chocolate, então lá, tô comendo durante a semana, tô controlando aqui durante a semana. Mas final de semana eu tô à vontade. Não, final de semana eu não tô nem aí. Final de semana eu tô de boa. Não, isso é jeito errado.
Para você perder gordura da barriga é de segunda a segunda. É fazendo de segunda a segunda. Você não precisa deixar de comer. Isso aqui é um ponto importante. Quer comer tua pizza no final de semana? Quer comer o teu hambúrguer? Quer tomar tua cerveja? É literalmente comer o que você gosta. Só que vai precisar seguir tudo que você segue durante a semana. Pelo amor de Deus. Não é de segunda a sexta. Final de semana também é dia, né? E o teu corpo ele não sabe o que é sábado e domingo. Então, esse é o jeito errado. Achar que é só fazer de segunda a sexta. Final de semana você esquece. Tá errado. Você não vai conseguir conquistar uma barriga sem gordura assim. 2. Ponto número 2. Fazer horas e mais horas de exercício. Esquece isso. Tá se matando na academia? Tá fazendo exercício de manhã, tarde e à noite? Tá fazendo exercício um atrás do outro? Para agora. Isso aí tá só te prejudicando. Vai aumentar a tua gordura. Por quê? Porque você está aumentando o estresse do teu corpo. Você imagina você se colocar 3 horas, 2 horas em pé direto. Talvez você já até possa estar nessa condição, trabalho, né? Trabalha em pé, enfim. Você sabe o quanto isso é desgastante, o quanto isso é doloroso, o quanto você fica cansado no final. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o teu corpo ele precisa de descanso, ele precisa se recuperar, ele precisa de nutrição. Então, fazer horas e horas de exercício não vai te conduzir a perder mais gordura. Pelo contrário, vai te ajudar a acumular mais gordura. E o terceiro ponto é comer livre no final de semana. Vou soltar aqui a minha alimentação, não vou me preocupar muito com a quantidade, é final de semana. Esquece. Não existe esse descontrole. Se a gente está falando que perder gordura é uma questão matemática e eu tenho que controlar, eu tenho que ter esse cuidado, não existe descontrole. Não existe, não vou controlar. Ah, não tô nem aí, hoje é dia de livre. Tá ferrado. Vai ganhar gordura. Vai ganhar gordura. Então, esse não é o jeito que você perde gordura comendo o que gosta. Então, eu vou trazer o jeito certo para você. Tá? Qual é o jeito certo? É muito básico, é muito simples. Só que não é fácil. Né? Não é fácil porque você precisa de sequência, você precisa de repetição, você precisa manter isso. E esse aqui é o nosso grande desafio. Mas não tem nada mirabolante. Ah, compra o alimento do sal do morro do Everest. Né? Compra lá o alimento que tem que ficar não sei quantos meses de frente para o sol e à noite tem que estar numa outra posição. Não tem essas doideiras, não. Tá? Muito menos tome um remédio que vai. Também não é assim. É simples. O que a gente precisa? Frequência alimentar padrão. O que é isso? Eu tenho ali 5 refeições no meu dia. Tá? Dentro do NMC, o meu método é o seguinte, 5 refeições. Por que 5 refeições? Lembra lá que eu falei da fogueira? Metabolismo? Que a gordura ela tem que ir para a fogueira, ela tem que ser incinerada, ela tem que ser queimada. Quando eu faço 5 refeições, eu aumento esse metabolismo, eu aumento essa chama. Ou seja, se eu tenho uma chama muito forte, eu queimo gordura mais rápido. E essa frequência alimentar padrão, o que é uma frequência alimentar padrão? 5 refeições todo dia. 5 refeições todo dia. Eu aumento o meu metabolismo, eu tiro aquele estresse físico, lembra o estresse físico? Uma alimentação aleatória, uma alimentação doida. Agora eu estou controlando, eu tenho 5 refeições todo dia. Então eu vou ter uma diminuição na minha fome, eu vou ter mais saciedade, né? Por isso que eu tenho uma diminuição de fome, eu tenho mais saciedade. Eu aumento meu metabolismo, eu queimo mais gordura. Então isso é um ponto interessante da gente trabalhar. Isso é o jeito certo.
O ponto 2, eu tenho que combinar os alimentos corretamente. Né? Então, o que é combinar esse alimento? Olha, eu tenho que ter um pão, vamos botar aqui um café da manhã de exemplo. Eu tenho que ter um pão, eu tenho que ter uma proteína e uma gordura. O que é uma boa proteína e uma gordura? Eu tenho um pão com ovo, eu tenho um pão com queijo. Queijo tem uma fonte de proteína, né? Tem um pouco de proteína ali. Eu tenho que ter essa combinação. Quando eu vou almoçar, então o almoço, que é uma outra refeição, muito, muito importante. Carboidrato, proteína, gordura e fibra. Arroz, feijão, uma proteína, um legumes, uma salada. Eu tenho que combinar esses alimentos. Não adianta eu chegar ali, só vou comer proteína e salada. Tá errado. Vai faltar nutrição, teu corpo vai entrar numa situação que ele vai entender o seguinte, está escasso, não tem nutriente, então eu paro de trabalhar. Pronto, paro de trabalhar. E aí você não consegue perder gordura. E a terceira parte é você comer na quantidade certa. Ou seja, você tem que controlar e automaticamente consumir aquilo que você precisa. Bem simples, 3 pontos que você tem que trabalhar. Frequência alimentar, 5 refeições no dia, combinar os alimentos corretamente e controlar as suas quantidades de comida, de alimentos. Bom, é isso. Então, temos aqui esse aprofundamento, né? Temos aqui todo o contexto de que é totalmente possível, totalmente viável de perder gordura da barriga em 3 meses, comendo o que você gosta. Trouxe provas aqui, né? Alunas minhas conseguindo esse resultado. Te apresentei da onde que veio essa crença, o que trouxe à tona todo esse terrorismo com os alimentos e o porquê que isso aconteceu. Então, eu também trouxe, em consequência, o que leva você, de fato, a ganhar gordura. Então, quais são os pontos? Estresse físico e os maus hábitos. Estresse físico, vindo ali de uma alimentação aleatória. Você não cuida do que você come, você não olha para o que você come. Então, você come aleatoriamente. Você não cuida do seu sono, então você tem uma privação de sono, você tem uma restrição de energia, porque você acha que tem que fechar a boca, que tem que comer pouco. Isso vai aumentar o estresse do teu corpo, automaticamente aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a gordura corporal, aumenta a gordura visceral da tua barriga. E aí eu trouxe falando por que comer o que gosta é importante dentro dessa jornada de conquistar uma barriga sem gordura. Porque você tem uma sustentabilidade maior, você consegue se manter, você tem uma aderência, aquilo ali faz... Você tem prazer em seguir, você para de errar, você para de ficar comendo besteira na rua, você para de ficar comendo pouquinho em pouquinho. Automaticamente você gera mais resultado. Então, isso aqui é só o começo dessa grande jornada. Eu quero te mostrar que é possível, eu quero te mostrar que você consegue, independente da sua idade. Principalmente se você é uma mulher que tem aí 35, 40, 50 anos. É totalmente viável. Eu trouxe aqui exemplos de mulheres com 48 anos. Tem aqui a Viviane, que eu trouxe ali, que mandou a mensagem, 46 anos. Tem a Tânia, que tem 40 anos. Totalmente possível. Desde que você siga do jeito certo. Combinado? Então você vai começar a seguir do jeito certo? Posso contar com você? Então comenta aqui embaixo qual sua maior dificuldade em perder barriga, o que você está enfrentando, quais são os bloqueios que você tem, quais são, aquilo que tira o teu sono. Bota aqui que eu vou fazer conteúdo direcionado para você e vou te ajudar nessa grande jornada. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte aqui para eu saber, se inscreva no canal e deixe seu comentário, o que você achou, se você tem algum assunto que queira que eu aborde, que eu vou trazer esse conteúdo para você. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço, te vejo na nossa próxima aula.